Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, aqui estamos nós de novo para o nosso comentário dominical. Hoje nós vamos falar do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o COAF. O COAF controla todas as operações financeiras do país. O ministro Sérgio Moro tentou trazer o COAF junto com o presidente Bolsonaro para o Ministério da Justiça. Por quê? Ora, sob o comando de Moro, o COAF, ele vai buscar todas as operações financeiras que acontecem neste país. Dos municípios, passando pelos estados, até chegar no comando do governo federal, na presidência da República. Com isso, o COAF, na mão de Moro, mais o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, ele vai buscar todas aquelas manobras imorais, de lobbies nojentos, corruptos que acontecem no Brasil, de norte a sul, nos estados, no município e na União Federal. Essa mesma corrupção que está levando para a cadeia o Lula, o Temer e uma gama de políticos corruptos que tem dado nojo ao nosso país. Mas esbarrou na Câmara Federal. Por que a Câmara Federal? Porque ainda existem, dentro da Câmara Federal, políticos neófitos, despreparados, de esquerda, que não têm propostas, que não têm projetos, que não têm competência técnica para discutir o país de hoje. O país carece, o país prescinde, o país precisa de mudanças radicais na sua economia e na sua fiscalização, na busca pela ética na política, pela decência, porque o nosso país é visto lá fora como um país de políticos amorais, corruptos, ladrões mesmo, irresponsáveis, que assaltaram a nação, que avançaram nos cofres públicos e levaram os bilhões de que se tem notícia. Moro, inteligente, pediu que fosse para o Ministério da Justiça, do qual ele é o ministro, o COAF. Para quê? Para acompanhar e fiscalizar todas as operações financeiras, não as da agora, as que passaram. E você aí que é corrupto, que é marginal de dinheiro público, te prepara, cara. Porque aquelas faturas mensais de governadores, prefeitos, que no mesmo dia, se ela entra de manhã na conta da empreiteira, no mesmo dia à tarde, a empreiteira vai lá, a empresa vai lá e faz um saque de 25% ou 30% em espécie, dinheiro em espécie. Para quê? Para pagar o lobby de governadores, de deputados, de senadores, daqueles que participam dessa quadrilha federal existente em nosso Brasil. Moro, inteligentemente, tenta levar para o seu ministério, mas o que aconteceu? Deputados de esquerda e aqueles que sabem que estão com o rabo preso, prestem atenção, aqueles que sabem que estão com o rabo preso, que seus governadores podem ser pegos, que seus coleguinhas de bancada podem ser pegos pela distribuição, pela forma como estão afanando o dinheiro público da forma mais corrupta e mais irresponsável. O que eles fizeram? Votaram contra na comissão. Para quê? Para que o COAF não vá para o ministério de Sérgio Moro. Agora, qual é a saída? A saída é o governo trabalhar para que o Congresso consiga, no plenário, não digo o Congresso, a Câmara dos Deputados, votem e aprovem a ida do COAF para o Ministério da Justiça do ex-juiz Sérgio Moro. O Brasil está vivendo assim, batendo de um lado a questão da reforma da Previdência, que a maioria não quer fazer. Ora, senhores, só não quer reforma da Previdência quem é imbecil, quem é despreparado, quem não tem cultura, quem não conhece o poder público, a máquina pública. Sem a reforma da Previdência, o Brasil vai parar. Os aposentados não vão mais receber as suas aposentadorias. Vai ser um clamor. Vai virar a Grécia. Lembram da Grécia?
Quando faltou dinheiro para pagar os aposentados da Grécia, foi preciso o mundo correr para emprestar dinheiro ao governo da Grécia. Então, senhores, estamos vivendo no Brasil uma fase muito difícil, uma fase aética, uma fase amoral de políticos corruptos, alguns até venais que carregavam dinheiro nas cuecas para a campanha dele. Tanto ele carregava nas cuecas, como os assessores dele eram presos nos aeroportos com dinheiro na cueca. E mesmo assim o povo ainda elegeu esse deputado e ele continua lá enlameando o nome da Câmara Federal. Um deputadozinho do Ceará, irmão do Genuíno, que eu não vou dar o nome dele porque faz até nojo. E eu não quero pronunciar o nome desse canalha no meu portal. Por isso, senhores, política é coisa séria. Ser parlamentar é coisa séria. Ter compromisso com a pátria, com a nação, com a gente sofrida do Brasil é coisa séria. E não é para todo e qualquer parlamentar rabugento, corrupto, viciado, que vai para a Câmara apenas para deturpar, para complicar e não para ajudar a governar o Brasil. Para governar o Brasil é preciso a união, a participação de toda a máquina, do presidente, dos ministros, do Congresso, da Justiça, para que, de forma uníssona, o país seja governado com estabilidade econômica, estabilidade técnica, estabilidade de responsabilidade. Não aquela amoralidade que tomou conta do Brasil, de tanta corrupção vergonhosa, que dá vergonha dizer lá fora que você é brasileiro, está no teu país, só tem ladrão, não é? O presidente rouba, os ministros roubam, os senadores roubam, os deputados roubam, os governadores roubam, os prefeitos roubam, os vereadores roubam. Deus, que país é esse? Esse é o nível, esse é o Brasil que é visto lá fora. Por quê? Por causa de uma dúzia de políticos canalhas que têm que ser abolidos da vida pública. O povo fez uma limpeza, mas não fez completa. Usa o dedão de novo na próxima eleição. Esse dedão aqui, indicador, vai lá na urna, detona essa canalhada que não tem condições éticas e nem morais de nos representar no Congresso Nacional. Se você tem o seu deputado, conhece o seu deputado, o seu senador, o governador do seu estado, diga para eles, o Brasil precisa se moralizar perante o mundo. E para isso começa com a reforma da Previdência. E para que a moral na política se estabeleça definitivamente no Brasil, é preciso que o COAF vá para a mão de Sérgio Moro. Porque com Sérgio Moro, ele vai rastrear todas as operações financeiras que acontecem no país. Aí você, eu estou falando contigo, canalha, você que é corrupto, que é bandido, que governa mal, que rouba o dinheiro do povo, que desvia verbas públicas, bota o teu rabo de molho, porque o Moro vai te pegar. E bota em muita água, porque quando o povo vier para cima de ti, ele vem com gasolina e toca fogo. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa conquistar a ética. O Brasil precisa buscar um nível de moralidade que seja visto lá fora como país de primeiro mundo, não como país de terceiro mundo, de larápios, de desonestos, que enquanto eles desviam verbas públicas, a pobreza passa fome. Moram em palafita nas cidades grandes, moram em favelas, porque no campo de onde ele veio, de onde ele saiu, para a cidade grande, ele não tem como sobreviver, porque lá não tem projetos de irrigação, lá não tem produção de nada, lá não tem esperança de nada, e sequer uma palhoça para morar. Esse é o Brasil que precisa mudar. Estamos terminando o nosso comentário de hoje, dizendo aos brasileiros que nos acompanham todos os domingos, acordem, vigie o seu deputado e o seu senador, saiba quais são aqueles que estão deturpando, dificultando a normatização de um novo projeto de governo para desenvolver o Brasil e para colocar o Brasil no trilho, no eixo do desenvolvimento. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, sem medo e fazendo jornalismo sério, dizendo quem é quem
na política do Brasil. Tchau.